Bolsonaro, presidente da República, e ex-presidente Lula? Até o ano passado era de R$ 192 em média. Nós passamos para 400 de forma definitiva, contra o voto do PT na Câmara. Ato contínuo, nós, nesse ano, por uma PEC, acrescentamos R$ 200 até o final do ano. Ou seja, no momento, o Auxílio Brasil é de R$ 600. E nós vamos manter esse valor a partir do ano que vem. Tá? Logicamente, esse auxílio se aproxima do mínimo necessário para a pessoa sobreviver, sair da linha da pobreza de forma mais concreta. Onde retirar dinheiro? Tenho acertado com a equipe econômica e conversado com isso, dentro da responsabilidade fiscal. Quando, por exemplo, ano passado, nós passamos por R$ 400, ninguém acreditava. Nós conseguimos renegociar os precatórios contra o voto do PT na Câmara. Que para o PT, quanto pior tiver o povo mais pobre, melhor é para eles fazer política em cima disso. E, obviamente, quando se fala em auxílio emergencial para comprar alimentos, isso tem a ver com a inflação. E nós conseguimos, no corrente ano, diminuir o teto do ICMS em todo o Brasil. De forma que a gasolina hoje tem estados que está abaixo de R$ 5,00. Tem estados também que o álcool, o etanol, está abaixo de R$ 4,00. Contra o voto dos senadores do PT lá no Senado Federal. Como conseguir recurso? Não roubando, não metendo a mão no bolso do povo. O que é não roubar? Estatais, por exemplo. Nós podemos, está programado, recursos das estatais irem para esse lado de cá do orçamento. Em governos anteriores, as estatais davam lucro muito baixo ou até prejuízo. No nosso governo, o lucro está chegando à casa dos 200 bilhões de reais. E nós temos, deixar bem claro, quando se fala em orçamento como um todo, aumentando a arrecadação, diminuindo impostos, como diminuímos o IPI por decreto, como temos diminuído impostos em vários produtos, imposto de importação, vários produtos. Ou seja, é um governo que está agindo na contramão do que sempre fizeram no passado. O outro lado, muitas vezes, fala em taxar grandes fortunas. Isso faz com que o capital vá embora. Ou seja, o nosso governo tem esse olhar, tem recursos, tem meios e fará com responsabilidade essa manutenção dos R$ 600. Bom, é importante lembrar que a manutenção dos R$ 600 não está na LDO que foi mandada para o Congresso Nacional. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Não está na LDO a manutenção dos R$ 600. A segunda coisa, que é em verdade, é que o PT, já faz 2 anos que o PT tem reivindicado os R$ 600 no Bolsa Família. A bancada do PT votou favorável, porque a bancada do PT acha que o povo tem que receber efetivamente esse auxílio, mas é preciso que a gente faça essa política concomitante com a política de crescimento econômico, com a política de geração de emprego, de geração de oportunidade de pessoas, coisa que não está pensado em nenhum momento. Então, o candidato, ele adora citar números absurdos que nem ele acredita e saber o seguinte: já vendeu a Eletrobras, já vendeu a BR, está fatiando a Petrobras, privatizou a BR. Candidato Bolsonaro, o senhor tem 1h30 para a sua réplica. Olha, o PT foi contra o R$ 400 lá atrás, votou sim para de mentir. Não tem o DNA, mentir e inventar números. Né? No corrente ano, discursaram contra e votaram a favor. Questão de LDO, você resolve. Eu tenho contato com lideranças da Câmara. Após as eleições, podemos fazer algo mais concreto, mais detalhado, para buscar recursos para pagar os R$ 600. Nós não podemos ser aqui inconsequentes, ficar anunciando, vou dar isso, vou dar aquilo, vou tirar imposto de renda de professor, não sei o que, só mentira. Tá? O orçamento é outra coisa, temos um teto de gasto e temos onde tirar recursos. Temos muita coisa planejado nesse tocante. Tenho certeza, os mais pobres, diferentemente do PT lá atrás, por que o PT lá atrás não aumentou, pagava uma miséria de Bolsa Família? Era uma miséria. Tinha gente que ganhava R$ 80 por mês, família ganhando R$ 80 por mês. E nós agora entramos nessa área para valer. Está preocupado com votos, apenas votos, mas nada além disso. Mentindo sobre números. Lembra quando eu dizia que tinha 25 milhões de crianças abandonadas no Brasil? E falou isso rindo lá fora do Brasil? Ou seja, nós temos ao nosso lado a verdade
e a responsabilidade. Nunca tivemos tanto dinheiro de fora do Brasil investido aqui, inclusive em torno de 20% do nosso PIB. É um governo que está dando certo, a economia está bombando e o Brasil está sendo exemplo para o mundo nessa área. Quem faz a próxima pergunta é a TV Cultura, com a jornalista Vera Magalhães. Vera, por favor, indica quem vai responder a sua pergunta e quem vai comentar, por favor. Boa noite a todos. Eu vou fazer uma pergunta ao candidato Ciro Gomes com comentário do candidato Jair Bolsonaro. Candidato Ciro, a cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos. A cobertura para a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo e outras doenças, foi de 71% em 2021 e ainda não chegou a 50% nesse ano. A da poliomielite, que já chegou a ser de 96% em 2012, caiu a índices um pouco superiores a 67%. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. E qual é a sua proposta para recuperar o Plano Nacional de Imunização, que já foi um orgulho nacional e uma referência para o mundo? Vera, se você olhar o Brasil, tudo está fora do lugar. Mas é tudo mesmo está fora do lugar. É uma coisa que me choca ouvir o presidente Bolsonaro dizer que a economia está bombando. Hoje, no Brasil, meu irmão, vamos lá, eu me emociono e quero segurar aqui a minha indignação. Mas espera um pouquinho. Sabe, entre desalento, 5 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego. Entre desemprego aberto, que é o brasileiro que está indo de porta em porta todo dia de manhã, pulando a catraca do ônibus porque não tem dinheiro para pagar a passagem, sabe? E o trocador deixa e volta para casa com a boca amarga. Não tem vaga, não tem vaga. Lá se vão mais 10 milhões de brasileiros. Vivendo na informalidade mais vil. Sabe o que é informalidade? Eu vou repetir para quem embruteceu o coração. Informalidade é uma jornada semanal de 50, 60 horas semanais, sem o descanso remunerado semanal para ir para o templo agradecer a Deus ou pedir luz, sabe? Sem férias, sem 13º, a saúde mental do nosso povo, Vera, está se deteriorando do jeito, nunca se pediu tanto na rede de atenção psicossocial remédios, sabe? Remédio para... Está se deteriorando do jeito, nunca se pediu tanto na rede de atenção psicossocial remédios, sabe? Remédio para dormir, remédio para nervo. Mas sabe o que nós estamos produzindo? Sabe? Remédio para dormir, remédio para nervo. Mas sabe o que nós estamos produzindo? 50 milhões de brasileiros, em números redondos, vão envelhecer daqui 15, 20 anos na rede de atenção psicossocial remédios, sabe? Remédio para dormir, remédio para nervo. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem. Não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Por favor. Já está apelando. Já está apelando. A senhora falou uma frase lá na CPI, o seguinte, frase tua: não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI. Não achou nada contra mim. Escondeu o Carlos Gabas. Escondeu o Carlos Gabas, que desviou 50 milhões de reais e não foi investigado pela CPI. A senhora é uma vergonha no Senado Federal. E não estou atacando mulheres, não. Não venha com essa historinha atacar a mulher. De se vitimizar. Vera, você realmente foi fantástica, né? Deu oportunidade para falar um pouco de verdade sobre você. Candidato Ciro, sua réplica. Está vocês estão registrado o vendo. pedido de direito de resposta. Eu quero reconciliar o Brasil, sabe, de PT. Ainda agora eu vim entrando aqui na Bandeirante, estava lá a turba do PT batendo no carro, atravessando bandeira, eu conheço isso. Isso vai, Bandeirante, estava lá a turba do PT batendo no carro, atravessando bandeira, eu conheço isso. Isso vai produzir coisas que o Brasil não merece. E nós precisamos restaurar a paz, reconciliar o Brasil. Mas o senhor e o candidato Ciro Gomes vivem um clima de hostilidade. Recentemente, o candidato Ciro Gomes afirmou, abro aspas, que o senhor considera o povo um bando de imbecis
e também afirmou que já viu o senhor se corrompendo. Em resposta, o senhor afirmou que não leva o Ciro a sério. Como o senhor espera atrair o apoio do candidato Ciro Gomes para um segundo turno, caso o senhor vá para o segundo turno e ele não, e para o candidato Ciro Gomes, o senhor pretende apoiar o candidato Lula se ele for para o segundo turno e você não? O senhor não? Olha, primeiro, ao responder essa pergunta, eu queria começar falando das vacinas. As pessoas se esquecem do Ciro Gomes uma coisa. Eu tenho um profundo respeito pelo Ciro Gomes. Sou grato ao Ciro Gomes que esteve no governo comigo, de 2003 a 2006. Mas o Ciro, nesse instante, ele resolveu não estar conosco. Sair com candidatura própria é um direito dele, não sou eu que vou impedir. Eu estou construindo uma aliança política com 10 partidos políticos, todos os partidos de esquerda e progressista, e nós vamos ver se ganhar as eleições, tentar ver, sabe, se ainda conseguimos atrair o PDT para participar conosco do governo. Eu sempre digo o seguinte, tem 3 pessoas no Brasil que eu trato com deferência. Mário Covas, Riquião e Ciro Gomes. De vez em quando eles podem até falar mal de mim, que eu não levo em conta, porque eu sei que eles têm o coração mais mole do que a língua. Eles têm o coração muito mais mole, são muito mais compreensivos aos problemas sociais. Então, é o seguinte, eu espero que o Ciro, nessas eleições, não vá para Paris. Eu espero que o Ciro fique aqui no Brasil, que a gente sente para conversar e possa construir a verdadeira aliança política que ele sabe que vai ser construída. O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim, vai na emoção das pessoas, cativo. Nós temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Eu atribuo ao Lula a contradição econômica do Lula, a contradição moral do Lula e do PT, o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro desceu de Marte com essas contradições todas. O Bolsonaro foi um protesto absolutamente reconhecido, respeitosamente por mim, contra a devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram e que ele apaga. Ele faz números assim e esquece. Se você tomar, e eu vou fazer isso durante esse debate, a média de crescimento econômico do período do PT é medíocre. É igualzinha a do Fernando Henrique Cardoso. O desemprego que está aí de 10, o Bolsonaro recebeu com 12, recebeu do PT. E a razão da minha distanciamento é que, infelizmente, o Lula se deixou corromper mesmo. Está com Gedel Vieira Lima, está com Renan Calheiros, está com Eunice Oliveira. Pesquise quem são essas pessoas. Olha, mesmo assim, Ciro, nós ainda vamos conversar. E você vai pedir desculpa, porque você sabe que você está dizendo inverdades a meu respeito. Você sabe que está dizendo inverdades. Agora, o que é importante a gente levar em conta é que, quando o Ciro joga a responsabilidade da eleição do cidadão, sabe, nas minhas costas, eu queria dizer que eu não fui para Paris. Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. Eu não saí no Brasil para não votar. E fui preso para não ganhar as eleições, porque sabiam que se eu tivesse liberdade, eu ganhava as eleições. E você sabe que eu fui absolvido em todos os 26 processos? Eu saí do Brasil para não votar no Haddad. Eu não saí no Brasil para não votar. E fui preso para não ganhar as eleições, porque sabiam que se eu tivesse liberdade, eu ganhava as eleições. E você sabe que eu fui absolvido em todos os 26 processos. Você sabe que eu fui absolvido em todos os processos. Fui absolvido na ONU, fui absolvido na... Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. Eu não saí no Brasil para não votar. E fui preso para não ganhar as eleições, porque sabiam que se eu tivesse liberdade, eu ganhava as eleições. E você sabe que eu fui absolvido em todos os 26 processos. Você sabe que eu fui absolvido em todos os processos. Fui absolvido na ONU, fui absolvido na... Mesmo assim, Ciro, nós ainda vamos conversar. E você vai pedir desculpa, porque você sabe que você está dizendo inverdades a meu respeito. Você sabe que está dizendo inverdades. Eu queria dizer que eu não fui para Paris. Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. Eu não saí no Brasil para não votar. E fui preso para não ganhar as eleições, porque sabiam que se eu tivesse liberdade, eu ganhava as eleições.
E você sabe que eu fui absolvido em todos os 26 processos? Você sabe que eu fui absolvido em todos os processos? Fui absolvido na ONU, fui absolvido na primeira, na segunda instância e 2 vezes na Suprema Corte. Agora é o seguinte, eu sou o único inocente que paga o preço de ser inocente. Ou seja, eu sou culpado porque sou inocente. Eu continuo dizendo para vocês o seguinte, nós vamos trabalhar para voltar a governar esse país, para fazer a economia crescer, para investir na educação. As pessoas se esquecem que quem criou o piso escolar fui eu. E muitos governadores não queriam sequer pagar o piso escolar. As pessoas se esquecem que nós espalhamos universidade por esse país afora. E vou